Olá, queridos, graças a Deus. Eu quero aqui dividir algo no seu coração. Eu estava orando agora há pouco e Deus falou aqui no meu coração, aonde essa mensagem é uma das mensagens a qual eu vivi exatamente há uma semana atrás, uma das experiências mais profundas com Deus, nesta mensagem que eu quero dividir com você. Aqui no profeta Isaías 55:8 diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. Hoje faz exatamente uma semana que eu descia para Cubatão, onde iríamos ali realizar uma concentração, e 5 minutos da igreja, o GPS nos dá uma rota errada. Na verdade, a gente achamos que era errado e não era. É porque Deus queria falar conosco, que estávamos indo ali. E Deus, muitas vezes, Deus não fala no menor percurso. Deus nos dá um percurso maior para que Ele possa falar com a gente aquilo que no menor percurso a gente não iria ouvir. E nós subimos toda a serra a qual já tínhamos descido. E depois de subir toda a serra encontramos retorno, então nós estamos voltando para descer a serra novamente. E aí Deus me leva nessa mensagem, Isaías 55:8. E quando eu abro a mensagem, Deus fala isso comigo. E nessa mensagem eu comecei a chorar, solucei como criança dentro daquele carro. E eu entendi que muitas das vezes Deus nos leva pelo caminho mais longe, simplesmente para nos ensinar no caminho mais longe ou no caminho mais longo, ou que no caminho mais curto a gente não seremos capazes de aprender. Eu perguntei para Deus dentro daquele carro, depois de subir toda a serra e estar descendo novamente, o porquê que Ele nos levou para o caminho mais longe. E Deus falou no meu coração que o caminho mais longe, às vezes a gente vai chorar naquele caminho. O caminho mais longe, às vezes, vai nos causar até um certo desespero. O caminho mais longe vai nos causar até uma certa tristeza na alma, por às vezes a gente não alcançar logo aquilo, o destino onde queremos chegar. Mas o caminho mais longe, diz Jeremias 29:11: bem sei que pensamento tem a vosso respeito, pensamento de paz e não de guerra, de bem e não de mal, para dar o fim que desejais. Ou seja, todas as vezes que Deus coloca alguém no caminho mais longe, no final daquele caminho, o desejo do seu coração vai ser atendido. Ou seja, o caminho mais longe eu chamo de caminhos do coração. Porque todo longo caminho que Deus te colocar, no final daquele longo caminho, qual vai te fazer você chorar andando por ele? Aquele longo caminho vai te causar uma certa tristeza. Aquele longo caminho você vai ter que ser perseverante. Aquele longo caminho vai ter obstáculo. Aquele caminho vai te causar tristeza na caminhada. Aquele longo caminho vai arrancar lágrima do fundo da tua alma. Mas no final daquele longo caminho, daquele longo percurso, os desejos do teu coração vai ser atendido. Deus falou isso comigo dentro daquele carro. Eu comecei a chorar, solucei como criança. Cheguei naquela igreja, fui pregar, falei dessa experiência e voltei de Cubatão para Limeira. E todas as vezes que eu lembrava desse episódio, eu chorava dentro do carro, que a presença de Deus me visitava. E eu entendi que toda viagem que alguém for fazer, ou todos os sonhos que você for querer viver na sua vida, todas as metas que você for querer atingi-lo ou alcançá-lo, pegue sempre o caminho mais longe, nem que seja doloroso, nem que te faça chorar, mas o caminho mais longe. No final daquele longo percurso, os desejos do teu coração vai ser realizado e atendido pelo Todo-Poderoso. Por isso que ele falou: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. No pequeno percurso, muitas vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus, mas no longo percurso, Ele fala o que no pequeno percurso a gente não poderia ouvir. No 9 ele diz: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. Ou seja, se eu pegar o caminho mais longe, o percurso maior vai ser a minha vitória no fim daquele longo percurso. E os meus pensamentos mais alto do que os vossos pensamentos. Em outras palavras, se eu seguir o pensamento de Deus, grandes coisas Ele vai fazer na minha vida, como também na sua, no nome de Jesus. O percurso maior, Deus sempre fará também maiores coisas na vida daqueles que seguem pelo maior percurso. Mesmo que seja doloroso, mesmo que faça a gente chorar, mas vale a pena, porque o longo caminho, como falei, eu chamo de caminho do coração. Então siga o longo percurso,
no final desse longo percurso, você vai viver uma experiência extraordinária e os desejos do teu coração vai ser atendido. Tá bom, queridos? Forte abraço. Deus abençoe no nome do Senhor Jesus.